Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol da primavera banhava o pequeno pátio da escola primária Willow Creek, iluminando os rostos das crianças que corriam e riam. Entre elas Lila, uma menina de 7 anos com cabelos loiros e olhos curiosos, sentava-se sozinha em um banco, concentrada em um caderno de desenhos. Cada página era um mundo colorido, povoado por princesas, castelos e criaturas imaginárias. A poucos metros de distância, Marcos, um menino negro esperto e travesso, divertia-se observando as formigas atravessando o gramado. Fascinado por seus movimentos e organização, ele sempre mantinha um caderno por perto para anotar tudo. Curiosidade e imaginação eram suas companheiras em comum, mesmo que ainda não soubessem disso. Seus olhares se cruzaram pela primeira vez quando Marcos tropeçou em uma raiz e deixou cair seu caderno. Lila, sem hesitar, levantou-se e entregou a ele. Ei, você vai se machucar. Marcos olhou para ela, surpreso com sua gentileza. Um sorriso surgiu em seu rosto. Obrigado, meu nome é Marcos. Lila respondeu ela, um pouco timidamente. Foi uma simples troca de palavras, mas uma estranha sensação pairava no ar, como se algo maior que a amizade deles tivesse acabado de começar. Esse pequeno gesto, essa atenção inocente, se tornaria o primeiro fio de um laço invisível que os uniria por muitos anos. Com o passar das semanas, eles se encontravam quase todos os dias. Entre brincadeiras de esconde-esconde, jogos inventados e segredos sussurrados longe de olhares curiosos, um laço único foi forjado, frágil e precioso. Nem as diferenças na cor da pele, nem os olhares curiosos de outras crianças conseguiam romper essa conexão. O que ninguém em Willow Creek sabia era que o encontro deles não fora uma coincidência. As histórias de suas famílias, separadas por gerações, estavam prestes a convergir de maneiras inesperadas. Lila e Marcos estavam destinados a se encontrar, mas ainda eram jovens demais para compreender a magnitude do seu destino. Ao pôr do sol, as duas crianças sentaram-se lado a lado no banco, observando o céu pintar-se com tons de rosa e laranja. E pela primeira vez cada uma delas sentiu que aquela amizade inocente poderia mudar algo em suas vidas, muito mais do que jamais poderiam ter imaginado. Na manhã seguinte, o sol filtrava-se pelas cortinas da sala de aula, e o cheiro de lápis e cadernos novos pairava no ar. Lila sentou-se em sua carteira de sempre, um pouco nervosa. No dia anterior, ela havia conhecido Marcos, e algo nele a intrigara. No recreio, ela o procurou entre as outras crianças e o encontrou perto do Lago dos Patos. Marcos estava observando as libélulas voando sobre a água. Olá, disse Lila, aproximando-se. Marcos olhou para cima e sorriu. Olá, você quer ver as libélulas de perto? Eles se agacharam juntos, em silêncio, fascinados pelas pequenas criaturas que dançavam sobre a água. Lila mostrou a Marcos um desenho que havia feito no dia anterior, um dragão azul voando sobre uma floresta encantada. Impressionado, Marcos mostrou a ela seu caderno onde havia desenhado os insetos e pássaros que observava. Você quer um lanche? Perguntou Marcos, estendendo seu pacote de biscoitos. Lila não havia comido nada naquela manhã. Ela aceitou com gratidão. Em troca, emprestou-lhe seus lápis de cor para que ele pudesse colorir o dragão em seu desenho. Esses gestos pequenos, simples e inocentes fortaleceram o vínculo entre eles. Eles não perceberam que cada um desses momentos estava construindo algo maior. Confiança, respeito e um laço que ia muito além da amizade comum da escola primária. Quando o sinal tocou para a aula, eles se levantaram, ainda lado a lado. Lila percebeu que estava ansiosa para ver Marcos novamente no dia seguinte. E Marcos sentiu pela primeira vez que essa nova amiga tinha um efeito especial sobre ele, um sentimento que ele ainda não conseguia nomear. Mesmo que seus colegas de classe começassem a observá-los com curiosidade, às vezes com sussurros inapropriados, Lila e Marcos ignoravam os olhares. Para eles, cor da pele, diferenças e julgamentos do mundo exterior eram irrelevantes. Tudo o que importava era o momento presente, o riso, a partilha e a promessa silenciosa de sempre estarem ali um para o outro. Algumas semanas depois, a amizade entre Lila e Marcos deixou de passar despercebida. As outras crianças, intrigadas com o forte laço entre eles, começaram a cochichar pelas costas dos dois. Você está brincando com um menino negro? Gritou uma voz zombeteira vinda do pátio. Por que você passa todo o seu tempo com ele? Acrescentou outra pessoa. Lila sentiu um pequeno nó de preocupação se formar em seu estômago, mas quando viu Marcos sorrir para ela, relaxou. Marcos, por sua vez, apertou levemente o caderno contra o peito e respondeu calmamente. Porque eu gosto de brincar com ela. Só isso.
Os sussurros não cessaram, mas Lila e Marcos ignoraram as zombarias. Para eles, a amizade era mais importante do que o julgamento alheio. Todos os dias inventavam novas brincadeiras, compartilhavam segredos e riam juntos como se o mundo ao redor não existisse. Certo dia, a professora, Sra. Harper, percebeu a forte ligação entre as duas crianças. Ela se aproximou delas com um sorriso. Vocês dois formam uma dupla realmente incrível. Adoro ver como vocês se apoiam mutuamente. Isso aumentou a confiança de Lila e Marcos. Eles entenderam que, apesar dos preconceitos de outros alunos, algumas pessoas reconheciam o valor do vínculo entre eles. Em casa, seus pais observavam essas mudanças com interesse. A mãe de Lila, preocupada a princípio, agora via que sua filha estava aprendendo tolerância, partilha e respeito graças a Marcos. O pai de Marcos, orgulhoso do filho, percebia que a amizade entre eles era pura e sincera, distante das divisões e julgamentos do mundo exterior. Com a aproximação do fim do ano letivo, um sentimento estranho começou a crescer no coração das duas crianças. Mesmo sendo ainda jovens, sentiam que o laço entre elas ia além da amizade comum, que havia algo mais profundo que as unia. Um fio invisível que as conectava ao seu destino, sem que elas tivessem consciência disso. Era um dia de outono, e folhas vermelhas e douradas cobriam o pátio da escola. Lila e Marcos brincavam perto do grande carvalho, como de costume, quando a diretora, Sra. Whitmore, fez um anúncio inesperado. Crianças, hoje temos uma pequena surpresa para vocês, disse ela, com um sorriso misterioso nos lábios. Vocês vão descobrir algo sobre suas famílias que pode surpreendê-las. As crianças se entreolharam intrigadas e Marcos, instintivamente, pegou a mão de Lila. Há muitos anos, suas famílias estiveram ligadas de uma maneira muito especial. Um tio-avô de Lila e uma tia-avó de Marcos eram amigos próximos e sonhavam em construir uma ponte entre suas duas famílias, explicou a diretora. Lila e Marcos piscaram, sem conseguir entender imediatamente o que aquilo significava. Vocês podem ser jovens, mas esse laço que os une, continuou a Sra. Whitmore, não é fruto do acaso. Ele vem sendo construído há muito tempo. As crianças se entreolharam, atônitas. Cada risada compartilhada, cada segredo sussurrado, de repente, assumia um significado mais profundo. O que antes consideravam simples brincadeiras e gestos de amizade era, na verdade, o início de uma história maior, um laço predestinado que transcenderia o tempo e as gerações. Naquele dia, enquanto caminhavam para casa, uma sensação estranha e calorosa os envolveu. Marcos apertou delicadamente o caderno de Lila contra o peito, e Lila sorriu de volta, compreendendo instintivamente que a amizade deles não era mais mera coincidência. Embora ainda não compreendessem totalmente a magnitude dessa revelação, as sementes de um laço inquebrável acabavam de ser plantadas. E no coração de cada criança, crescia um sentimento persistente. Esse laço, invisível para os outros, seria a sua força diante de qualquer que fosse o futuro. O inverno se aproximava e a neve começava a cobrir suavemente o pátio da escola Willow Creek. Lila e Marcos haviam se tornado inseparáveis, compartilhando risos, segredos e sonhos para o futuro. Cada momento que passavam juntos parecia fortalecer esse laço único que poucos conseguiam compreender. Certa tarde, enquanto construíam um pequeno forte de neve, Lila olhou para Marcos com um sorriso travesso. Você acha que seremos amigos para sempre, mesmo quando crescermos? Marcos olhou para ela seriamente e depois deu de ombros e sorriu. Não sei, mas sei de uma coisa, nada nem ninguém pode destruir o que começamos aqui. Naquele exato momento, eles sentiram uma confiança e uma cumplicidade que nenhuma palavra poderia expressar. O escárnio das outras crianças, as diferenças aparentes e até mesmo os olhares curiosos dos adultos pareceram desaparecer diante da força da amizade entre eles. Mais tarde, ao final do dia, a mãe de Lila e o pai de Marcos observavam à distância. Ambos compreendiam que aquele relacionamento ia muito além da inocência da infância. Lila e Marcos estavam aprendendo a construir um mundo onde a cor da pele, os julgamentos e os preconceitos não tinham lugar. Enquanto caminhavam para casa de mãos dadas, uma sensação estranha os envolveu, uma mistura de segurança, alegria e esperança. Mesmo na idade do ensino fundamental, eles começavam a entender que alguns encontros são predestinados e que alguns laços jamais se rompem. Este primeiro passo rumo ao futuro foi pequeno, quase imperceptível para o mundo, mas imenso em seus corações. Lila e Marcos ainda não sabiam, mas esse laço que acabará de nascer os acompanharia por toda a vida, guiando-os pelas alegrias, tristezas e mistérios da existência.